Alguma vez sentiu que levantar-se da sua cadeira favorita requer um pouco mais de esforço do que antes? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa de repente parece uma tarefa hercúlea? Não está a imaginar coisas. Esta perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, tem um nome: sarcopenia. É a perda gradual de massa muscular que acontece à medida que envelhecemos, e é uma das razões mais silenciosas pelas quais perdemos a nossa independência. É uma realidade dolorosa. Sentir que a vitalidade nos está a escapar pelos dedos, um dia de cada vez. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma forma incrivelmente simples de começar a combater isto? Algo que pode adicionar a um ritual que já faz todas as manhãs, como beber o seu café? E se essa pequena mudança pudesse ser o primeiro passo para recuperar a sua força e energia? Neste vídeo, vamos explorar exatamente isso. Vamos descobrir um ingrediente secreto que pode transformar a sua bebida matinal numa poção de fortalecimento muscular. E não vamos ficar por aí. Vamos ver outros hábitos simples e práticos que pode adotar hoje para não só travar a perda muscular, mas para começar a revertê-la. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua saúde e vitalidade. Vamos então começar com o hábito mais fácil, aquele que pode incorporar na sua rotina já amanhã de manhã. Falamos do seu café, do seu galão ou até do seu chá. Imagine começar o dia não apenas com um impulso de cafeína, mas com um verdadeiro bloco de construção para os seus músculos. O segredo é adicionar uma colher de proteína em pó ou peptídeos de colagênio à sua bebida quente. Pode parecer estranho, mas ouça com atenção. Depois dos 60 anos, as necessidades de proteína do nosso corpo aumentam significativamente. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Ao longo da vida, o corpo está constantemente a remover tijolos velhos e a colocar novos. Quando somos jovens, este processo é muito eficiente. No entanto, com o passar dos anos, o nosso corpo torna-se menos eficaz a construir novos tijolos musculares, um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína, os tijolos, para fazer o mesmo trabalho de reparação e construção. A maioria das pessoas mais velhas não consome a quantidade de proteína de que realmente necessita. É aqui que este truque matinal se torna um verdadeiro trunfo. Adicionar uma colher de proteína em pó, seja de soro de leite, whey protein, que é excelente para a absorção rápida, ou de colagênio, que também beneficia as articulações, é a forma mais fácil de garantir que começa o dia com uma dose potente de material de construção muscular. Não altera muito o sabor do seu café, especialmente se escolher uma opção sem sabor, e dissolve-se facilmente. Mas por que de manhã? Porque depois de uma noite inteira de sono, o seu corpo esteve em jejum. Os seus músculos estão famintos por nutrientes para parar o processo de degradação que ocorre naturalmente durante a noite. Dar-lhes esta proteína logo pela manhã é como dar água a uma planta sedenta. Eles absorvem-na e começam imediatamente o processo de reparação. Começar o dia desta forma define o tom para o resto do dia, garantindo que os seus músculos têm o que precisam desde o primeiro momento. Não se trata de uma solução mágica, mas sim de uma ferramenta inteligente e conveniente. É uma forma de preencher uma lacuna nutricional muito comum e crucial na nossa idade. Ao escolher um pó de proteína, procure um que seja de alta qualidade. O isolado de proteína de soro de leite é uma ótima opção porque é rico em leucina, um aminoácido essencial que atua como um interruptor para ligar a construção muscular. Os peptídeos de colagênio, por outro lado, são fantásticos para a saúde da pele, cabelo, unhas e, mais importante, para as nossas cartilagens e articulações, que também precisam de apoio. Pode até alternar entre os dois. Comece com meia colher para ver como o seu sistema digestivo reage e aumente gradualmente para uma colher inteira. É um pequeno passo, uma pequena mudança no seu ritual matinal, mas o impacto cumulativo na sua força e bem-estar pode ser absolutamente transformador. É dar ao seu corpo a primeira e mais importante ferramenta do dia para se manter forte, firme
e capaz de fazer tudo aquilo que gosta. Agora que já fortalecemos a sua rotina matinal, vamos olhar para o resto do dia, porque a força não se constrói apenas com o pequeno almoço. O próximo hábito crucial é a forma como distribui a sua proteína ao longo das refeições. Muitos de nós crescemos com a ideia de um grande bife ou um pedaço de peixe ao jantar e pensamos que isso resolve as nossas necessidades de proteína do dia. Infelizmente, o corpo não funciona bem assim, especialmente na nossa idade. O nosso corpo tem um limite de quanta proteína consegue usar de uma só vez para construir músculo. Se consumir uma quantidade enorme de proteína ao jantar, uma grande parte dela pode não ser utilizada da forma mais eficiente para os músculos. É como tentar regar uma planta com um balde de água todo de uma vez. A maior parte da água escorre e não é absorvida. A solução é muito mais simples e eficaz: distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada ao longo do dia. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal: pequeno almoço, almoço e jantar. Pense em cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Isto mantém o processo de construção muscular ativado ao longo do dia, fornecendo um fluxo constante de tijolos para os seus músculos. Por exemplo, ao pequeno almoço, além do seu café com proteína, pode comer 2 ovos mexidos ou uma taça de iogurte grego com algumas nozes. Ao almoço, em vez de uma simples sopa, certifique-se de que tem uma posta de bacalhau, um bife de frango grelhado ou uma boa porção de leguminosas como feijão ou grão de bico na sua salada. Ao lanche, em vez de bolachas, que tal um punhado de tremoços ou um pequeno queijo fresco? E ao jantar, um belo prato de sardinhas assadas ou outro peixe. Ao fazer isto, está a dar ao seu corpo múltiplas oportunidades para reparar e construir tecido muscular. Esta estratégia é muito mais eficaz do que sobrecarregar o sistema de uma só vez. E isto leva-nos diretamente ao terceiro hábito, que é o parceiro indispensável da proteína: o movimento de resistência. A proteína fornece os materiais, mas o exercício de resistência é o sinal que diz ao corpo: preciso que uses estes materiais para construir aqui. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O seu próprio corpo e alguns objetos domésticos são tudo o que precisa. O exercício mais importante que pode fazer é levantar-se e sentar-se numa cadeira firme, sem usar as mãos para se apoiar. Comece por fazer 5 repetições. Este movimento, conhecido como agachamento, fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outro exercício fantástico é fazer flexões na parede. Fique de pé, a um braço de distância de uma parede, coloque as mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos e depois empurre de volta. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando-o em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar-se do chão. Para os braços, pode usar latas de feijão ou garrafas de água como pequenos pesos. Sentado ou de pé, dobre lentamente o cotovelo e traga a lata em direção ao ombro. Isto ajuda a manter a força para tarefas como levar as compras ou pegar nos netos ao colo. O segredo é a consistência, não a intensidade. Tente fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana. Comece devagar. O objetivo é sentir os músculos a trabalhar um pouco, um ligeiro esforço. É este esforço que estimula o músculo a usar a proteína que comeu para se tornar mais forte. Combinar a proteína bem distribuída com estes simples movimentos é a fórmula mais poderosa para reverter a perda muscular. Para além de garantir que a proteína está presente em cada refeição e de dar aos seus músculos o estímulo de que precisam através do movimento, há um outro nível de detalhe que pode fazer uma diferença enorme. Falamos de focar-se em alimentos ricos num aminoácido específico chamado leucina. Se a proteína é o conjunto de tijolos para construir a parede muscular, a leucina é o capataz que dá a ordem para começar a construção. É o gatilho mais potente para a síntese de proteína muscular. Felizmente, não precisa de procurar suplementos caros.
A leucina encontra-se abundantemente em alimentos do nosso dia a dia. Laticínios como o queijo, especialmente o queijo fresco ou o requeijão, o iogurte grego e o leite são fontes fantásticas. Os ovos são outra potência de leucina. Carnes de todos os tipos, frango, peru e peixe, como o nosso fiel bacalhau ou a cavala, são extremamente ricos neste aminoácido. E para quem prefere opções vegetais, as leguminosas como as lentilhas e o feijão, juntamente com a soja, também são boas fontes. O que isto significa na prática é que, ao planear as suas refeições equilibradas em proteína, pode dar um pequeno passo extra e escolher fontes que sejam particularmente ricas em leucina. Por exemplo, em vez de um pão simples ao pequeno almoço, opte por um pão com queijo fresco e um ovo cozido. Ao almoço, certifique-se de que a sua sopa de legumes é acompanhada por uma boa porção de frango desfiado. Fazer estas escolhas inteligentes maximiza o sinal de construção muscular de cada refeição. Agora vamos falar de algo que prometi no início, a dica surpreendente que muitas vezes é esquecida, mas que é fundamental para que tudo o resto funcione: a hidratação e o sono. Pode estar a fazer tudo certo com a proteína e o exercício, mas se estiver desidratado e a dormir mal, é como tentar construir uma casa durante um terremoto. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, a função muscular fica comprometida. Os nutrientes não chegam aos músculos de forma eficiente e os resíduos não são removidos adequadamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição geral da força. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar desidratados sem sequer sentirmos sede. Por isso, é preciso ser proativo. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo sem sede. Chás de ervas ou água com umas rodelas de limão também contam. O objetivo não é beber litros de uma vez, mas sim manter um consumo constante. E depois, o sono. O sono é o período de ouro para a reparação muscular. É durante o sono profundo que o corpo liberta a hormona do crescimento, que é vital para reparar os tecidos musculares que foram estimulados durante o dia. A falta de sono, por outro lado, aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que tem um efeito catabólico, ou seja, que decompõe o tecido muscular. Dormir mal é literalmente sabotar os seus esforços para se manter forte. Priorizar o sono é tão importante como qualquer exercício. Tente criar uma rotina relaxante antes de deitar. Leia um livro, ouça música calma, evite ecrãs de telemóveis ou televisão na última hora. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Recuperar a sua força é um projeto holístico. Começa com aquele simples gesto de adicionar proteína ao seu café, expande-se para a forma como come e se move ao longo do dia e é solidificado pela forma como descansa e se hidrata. Não é uma única coisa, mas sim a sinergia de vários pequenos hábitos que criam um resultado poderoso. Lembre-se, cada pequeno passo que dá, cada escolha consciente que faz, é um investimento na sua independência, na sua energia e na sua capacidade de desfrutar da vida ao máximo. E nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer, a qualquer idade. O que importa é dar-lhe as ferramentas certas para o fazer. E então, o que achou destas dicas? Já pratica alguma delas? Qual foi a que mais o surpreendeu? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Vamos adorar saber a sua história. A sua jornada pode inspirar outra pessoa a começar a dela. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, a idade é uma certeza, mas a forma como envelhecemos é uma escolha. Escolha ser forte. Cuide-se bem e até a próxima.